A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridas irmãs, alunos, professores da nossa Escola Bíblica Dominical. É uma alegria e um prazer e agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar contigo para nós pensarmos um pouco com respeito a mais uma lição da nossa Escola Dominical. Hoje nós vamos meditar na lição de número 4, lição do dia 25 de julho de 2021, que traz por título Elias e os profetas de Aserá e Baal. Então nós temos aqui mais uma lição tratando do profeta Elias. A lição passada foi enfocada também a pessoa de Elias e o rei Acabe. Agora nós temos Elias e os profetas de Aserá e Baal, reportando aqui aquele episódio que aconteceu ali no Monte Carmelo, quando Elias desafiou os profetas de Aserá e os profetas de Baal. Mas vamos primeiro aqui lembrar sobre a questão de Aserá e Baal. Baal era o principal líder ou o principal deus, né? O principal deus de todo o sincretismo religioso dos cananitas e dos fenícios. Ele significa o senhor da fertilidade. Também a palavra significa marido, senhor. E ele era muito difundido o seu culto, a sua adoração, sendo ele a principal divindade adorada ali naquela região. E a Será também era uma divindade que também aparecia várias vezes junto com Baal e também era adorada, a deusa, a rainha, né? Aserá. Na história de Israel, não foi apenas no período de Acabe que houve essa questão de adoração a Baal e a Será. Isso já ocorria, infelizmente, antes. Nós temos a referência bíblica em Juízes, capítulo 3, versículo 7, e você pode observar que o livro de Juízes é muito anterior, a história que o livro de Juízes narra é muito anterior à história do rei Acabe. E lá em Juízes, capítulo 3, versículo 7, a gente já vê uma referência a essa idolatria. Diz assim: e os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Astarote é a mesma que Aserá, no caso aqui. E também, com o episódio do Carmelo, e aquilo ali foi uma vergonha generalizada para os profetas de Baal e para os adoradores de Baal, mas infelizmente a adoração a esse Deus não foi expurgada da nação. Até mesmo Judá se envolveu também com essa adoração. Eu quero deixar mais uma referência para você, que é Jeremias capítulo 2, versículos 7 e 8. E ali nós temos já Jeremias, que é um dos últimos profetas do período da monarquia de Judá, e ali novamente o povo é exortado por Deus com relação ao pecado da idolatria e girando em torno dessas divindades cananeias e fenícias. Então, é sobre esse momento na história de Israel, no governo de Acabe, que nós vamos pensar um pouco nessa oportunidade. O texto áureo da lição diz: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. A verdade prática nos diz que o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Sustenta com a sua forte mão. E isso ocorreu, sim, na vida de Elias, e nós estaremos analisando isso. E a narrativa está no primeiro livro de Reis,
partir do capítulo 18, que faz parte da leitura bíblica em classe. E a nossa lição tem no seu primeiro tópico o desafio no Monte Carmelo, aquele enorme monte em Israel. Ali foi o local desse desafio lançado por Elias. Ele, então, disse a Acabe que reunisse os profetas de Baal e Aserá ali no monte, e o povo também de Israel, representado ali, e ele assim o fez. Acabe atendeu a solicitação ou a intimação do profeta Elias, e ele convocou, e ali estavam 950 profetas. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Veja que era um grande número de profetas. Não podemos nos esquecer que nesse período, Elias não era o único profeta do Senhor em Israel. Haviam outros, mas a perseguição promovida por Jezabel era tão grande que muitos dos profetas do Senhor precisavam viver escondidos. O próprio Obadias, que era um dos principais serviçais do rei Acabe, foi alguém que escondeu vários dos profetas do Senhor. Então era muito perigoso naqueles dias os profetas do Senhor viverem uma vida pública. Infelizmente, eles deviam viver no anonimato, não aparecer muito. E o próprio Elias também, ele aparecia algumas vezes e muito tempo ele ficava sem aparecer, justamente por causa do momento religioso em que Israel, o Reino do Norte, estava vivendo, dominado pela idolatria, que, como eu disse na aula passada, foi muito fomentada, muito difundida pela esposa de Acabe, Jezabel, aquela princesa fenícia. Bem, então, quando Elias está enfrentando os profetas de Baal e Aserá ali no Monte Carmelo, claro que os outros profetas de Deus tinham conhecimento do fato, mas não estavam presentes ali. Então Elias estava só diante dessa grande quantidade de profetas. Nós não sabemos, mas podemos ilustrar aqui de uma forma didática que ao saberem da questão do profeta estar ali naquela situação, certamente os outros profetas do Senhor que sabiam daquilo podiam muito bem estar intercedendo, e acredito eu que isso podia ter acontecido sim, estar intercedendo a Deus em favor de Elias naquele momento desafiador ali no Monte Carmelo. Uma vez que eles não podiam estar presentes pelo risco, mas eles poderiam orar. Como nós costumamos dizer, existem momentos daqueles servos de Deus que estão na linha de frente e aqueles que estão na retaguarda orando. Todo o trabalho é importante na obra do Senhor. Mas veja a desigualdade numérica. Um profeta do Senhor e 950 profetas de divindades mentirosas, além de uma multidão que estava do lado também, principalmente, dos profetas de Baal. Porque naquele momento o povo estava titubeando e certamente a torcida maior ali, naquele reino que infelizmente estava tomado pela idolatria, podia muito bem ser em favor dos profetas de Baal e da divindade Aserá e da divindade Baal. Elias estava, portanto, em desvantagem numérica, mas ele estava com Deus na vida. Isso é a coisa mais importante que alguém pode ter. É Deus na sua vida. E com Deus sempre seremos maioria. Esta é a grande verdade. Deus sempre fez coisas grandiosas usando pequenas coisas e usando apenas uma pessoa. Ele fez coisas extraordinárias. Isso nós temos muito na história sagrada. Foi chamando Abraão, foi chamando Moisés, foi chamando Davi,
e Deus usou aquelas pessoas de uma forma extraordinária. E aqui nós temos Elias, que também foi o instrumento de Deus naquele momento em que o Senhor resolveu agir e mostrar diante do povo, mais uma vez, para a nação de Israel, para aquele povo de Israel, que por décadas e séculos anteriores já havia experimentado, vislumbrado quem era Deus. Agora no Carmelo, mais uma vez, o Senhor iria se mostrar, ou mostrar o seu poder diante de todo o povo. Quando Elias ele faz aquele desafio, nosso subtópico 1 fala sobre o zelo de Elias, o pôs diante de um confronto. Sim, porque Elias era um homem zeloso, ele tinha zelo de Deus no seu coração, como tem todo verdadeiro servo de Deus, todo verdadeiro profeta do Senhor, todo verdadeiro ministro, todo verdadeiro crente, ele tem zelo pelo Senhor. Ao ver o seu povo tomado pela idolatria terrível, o profeta, ele sentiu certamente o seu coração se comover com aquilo. Assim como Paulo, lá em Atenas, no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, quando ele está passando por aquela cidade, e ele está na ágora, na praça principal, e ele vê ali então altares elevados a diversos deuses. Nós temos isso narrado no livro de Atos pelo escritor São Lucas. E ali diz que o coração de Paulo se comovia ao ver aquela cidade tão aprofundada em idolatria. E ali era uma cidade de gentios. Mas aqui, no caso de Elias, era o povo que tinha experimentado, ou um povo que tinha um pacto com Deus. Era o povo da promessa. Era o povo descendência de Abraão com quem Deus tinha um concerto. E esse povo que deveria ter Deus como seu único Senhor, agora estava tendo, entre tantos outros, principalmente Baal como o seu Senhor, como o seu Deus. E aquilo trouxe zelo ao coração do profeta. E ele se comoveu com aquilo, e então ele lançou o desafio, não apenas aos profetas de Baal, não apenas ao rei Acabe e também a rainha Jezabel, mas ele lançou o desafio diante de todo o povo de Israel, porque ele disse: vocês estão cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Esse cochear entre dois pensamentos, não ter firmeza, estar ora de um lado, ora de outro. Então esse desafio não foi apenas para aqueles profetas, mas foi para uma decisão daquelas pessoas que não tinham firmeza, não tinham convicção, eram levados de um lado para o outro, viver cocheando. Aqui a gente se lembra daquela expressão do escritor São Tiago, quando ele diz que o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar que é levado de um lado para o outro. Não tem firmeza, não tem convicção. Aquela era uma geração de pessoas sem firmeza, sem convicção. Ora lá, ora cá. A verdade está aqui, opa, agora a verdade está aqui, ou a verdade está ali, agora a verdade está ali, e eles vão. Não se parece muito com a nossa geração de hoje, onde a verdade é tão relativizada, onde cada um escolhe os seus próprios caminhos de acordo com seus próprios pensamentos, não tem bases firmes, não tem um norte, não tem um rumo, não tem uma segurança, onde as pessoas não querem nada que seja absoluto, eles querem tudo de forma relativa e até estão já relativizando a própria palavra de Deus. E isso formam pessoas sem profundidade espiritual, sem firmeza de fé, pessoas superficiais, porque não tem estrutura e não tem base. Nós devemos nos lembrar das palavras de Jesus Cristo ali no Sermão do Monte, quando ele usa uma comparação, e ele diz que aquele que ouve as suas palavras é como o homem sensato, prudente, que edificou a casa na rocha. Agora, aquele que não é prudente, não é
aquele que ouve as suas palavras, mas não pratica, ele então edifica a casa na areia. E quando vem a tempestade, quando vem as muitas águas, os ventos, a casa na areia ela é levada, a casa na rocha permanece. Então nós devemos ter sempre em mente que nós não podemos achar que temos o direito de imaginar que podemos colocar o que nós pensamos na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é por si só autoridade máxima, porque ela é a palavra de Deus, inspirada pelo Senhor. A Bíblia é um livro de mandamentos, um livro de princípios maravilhosos, que devem ser obedecidos, e todo aquele que se dispõe a servir a Jesus Cristo, a servir a Deus, de acordo com a palavra de Deus, deve ter nela a sua regra de fé e conduta e não ficar titubeando, não ficar cocheando como o povo de Israel, achando que, talvez a Bíblia tenha razão nisso, mas tem hora que ela não tem razão naquilo, e achar que nós podemos ficar julgando as Escrituras de acordo com aquilo que nós mesmo imaginamos ou pensamos. Não, o que está escrito na Bíblia é a revelação de Deus, é a vontade de Deus, e o que Deus determinou, o que Deus prometeu, o que Deus falou, está registrado e jamais vai passar. O Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O salmista disse, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus, ela é a nossa base, o nosso fundamento, e nós não abrimos mão do que está escrito nas Escrituras. E não podemos fazer isto, porque senão não teremos uma firmeza de fé e convicção. E isso é extremamente importante, porque quem não tem firmeza, ele não para em lugar nenhum. Ele fica sendo jogado como um barco vazio, lançado para um lado, lançado para o outro, não serve para nada e não chega a lugar algum. Nós temos que ter convicções. Então aquela geração era uma geração sem convicções, uma geração sem firmeza, uma geração relativizada e uma geração imersa na idolatria, liderada por pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus. E como isso se parece, infelizmente, em muitas partes da nossa sociedade e da nossa religiosidade, inclusive e infelizmente. E aí então Elias, ele lança o desafio claramente orientado por Deus. Não foi que Elias foi alguém precipitado, imprudente, saiu falando, Deus cumprir a palavra dele. Não imaginemos isso. Evidentemente, Elias era um homem de comunhão com Deus, era um homem de fé, era um homem com o qual Deus tinha comunhão, com o qual Deus falava e com o qual Deus contava. Tudo o que Elias fazia, ele fazia sob a direção do Espírito Santo, sob a direção de Deus. Você pode observar isto no capítulo 18 de 2 Reis, que é o texto, ou 1 Reis, que é o texto que nós estamos analisando. Vamos dar uma olhada aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Veja aí a partir do versículo 31, quando fala que ele tomou as 12 pedras, depois vai seguindo, aí ele ofereceu a oferta de manjares, versículo 36, e aí também está a oração de Elias. E preste atenção, ele disse assim, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Todas estas coisas o quê? Tudo que ele fez, o desafio, a forma com que ele agiu, reedificando o altar, colocando a água, mandando colocar água, tudo aquilo que Elias estava fazendo publicamente, era aquilo que Deus já havia orientado ele a fazer. Isso é importante a gente entender, porque tem gente que interpreta mal isso aqui. Acha que por ser um crente, por ser um servo de Deus, ele pode sair falando e fazendo o que quiser, e Deus vai honrar, porque Deus honra o seu servo. Deus honra sim, mas honra o servo que tem comunhão com ele, que anda na orientação dele, que é dirigido por ele e que faz aquilo que o Senhor falou para ele fazer.
Então Elias fez o que Deus falou para ele fazer. Não foi Deus que fez o que Elias quis fazer. Isso é muito bom, muito importante a gente lembrar. Deus estava no controle de tudo aquilo ali. Elias era o instrumento. E nós não podemos perder isso de foco. Em hipótese alguma. O desafio do fogo foi Elias honrando a Deus em primeiro lugar. E Deus, evidentemente, honrou-se a si mesmo. E quando Deus é honrado na vida de um servo dele, a pessoa também acaba sendo honrada. E isso aconteceu com Elias. O desafio mostrou quem era Deus e mostrou quem era verdadeiramente o servo de Deus que tinha comunhão com o Senhor. E como eu citei há pouco, li inclusive o versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis, é o tópico 2 da nossa lição, a oração de Elias, onde nós temos aí o subtópico 1 que diz os preparativos de Elias, o 2, uma oração confiante, e 3, a misericórdia de Deus. Glória a Jesus. Aqui eu vou começar por esse subtópico 3, quando fala da misericórdia de Deus, porque verdadeiramente Deus foi misericordioso ali, diante daquele povo idólatra. O pecado da idolatria estava permeando gerações ali no Reino do Norte. E Deus foi misericordioso em mostrar o seu poder diante de pessoas que estavam cada vez mais distantes dele. Isso mostra para nós como Deus, ele na sua graça e na sua bondade, ele não nos trata como nós merecemos. Ele nos trata segundo a sua infinita misericórdia. E aquilo que estava acontecendo ali com Elias, no Monte Carmelo, diante de todo o povo, e Deus mostrando quem ele era, é uma sombra do que Deus fez através de Jesus Cristo, ali no Monte Calvário, quando ele estava expressando a sua infinita misericórdia para também um povo que vivia titubeando, um povo que vivia sendo liderado por uma casta de líderes religiosos corruptos, mancomunados e manchados pelo poder de Roma, e simplesmente pessoas que manipulavam o povo, tanto que não aceitavam a figura e a pessoa de Jesus de Nazaré, de maneira que armaram tudo aquilo para que culminasse no que culminou. Evidentemente, todos nós sabemos que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário teve sim a responsabilidade daqueles que armaram, que praticaram tudo aquilo contra ele e o cravaram na cruz e o mataram. Mas nós sabemos, e isso não tira a responsabilidade deles, mas nós sabemos que tudo aquilo já havia sido preparado por Deus, era plano de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar a sua vida, e ali no Monte Calvário, através de Jesus Cristo, Deus manifestou a sua misericórdia para todo o povo de Israel, para todos os que ali estavam, e estendeu-se a sua graça a todos nós, gentios de longe, que tanto tempo depois ainda podem alcançar essa graça, essa misericórdia maravilhosa. Então aquilo ali é uma pequenina sombra, que nós possamos valorizar a misericórdia de Deus, mesmo quando os corações estão desviados dele, distantes dele, mas ele, na sua infinita graça e poder, manifesta a sua misericórdia, como fez com aquele povo naquele dia. Elias, então, ele reconstrói o altar do Senhor que estava quebrado. Ali, certamente, era um dos altos onde anteriormente eram realizados sacrifícios. Estava ali um altar que foi por ele restaurado. E aquela oração confiante. Porque quem está na presença de Deus, quem tem comunhão com Deus, ora com fé, ora com confiança. Enquanto o povo titubeava na adoração, no serviço, a qual divindade eles deveriam servir, Elias não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha plenas convicções de fé. Por isso que Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Elias, ele não tinha dúvidas. Enquanto existia uma nação titubeante,
Um povo que cocheava, ali estava um homem com firmes convicções e por isso podia orar com toda a confiança. Orar e esperar resposta, porque estava orando de acordo com a vontade de Deus. Não é isso que João, o apóstolo, ensinou para nós, lá no capítulo 5 da sua primeira carta, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos, porque estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Por isso que é importante que a oração esteja vinculada à soberana vontade de Deus. Deus não cumpre nossos caprichos, como ensinou Tiago, que muitas vezes as pessoas pedem, mas pedem mal e por isso não recebem, porque pedem para usarem seus próprios deleites. Deus não está como alguém que para nos servir, para nos satisfazer naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos. Pelo contrário, nós é que temos que nos submeter e sujeitar à vontade do Senhor, submetermos a sua palavra, aos seus mandamentos, e assim teremos confiança, porque sabemos que quando vamos orar, estaremos orando de acordo com a vontade dele. E essa foi a oração que Elias fez, oração confiante, de acordo com a vontade de Deus. E a oração que Jesus Cristo nos ensinou, quando ele disse que nós devemos orar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali aconteceu. Deus manifestou a sua vontade de agir, se manifestar ali no Monte Carmelo. E nós devemos continuar pedindo a ele para que ele possa manifestar a sua vontade na nossa vida e através da nossa vida também, nos dias em que nós estamos vivendo. Ponto 3, a lição fala de Elias em Horebe. Aí nós temos o subtópico os efeitos e a exaustão do profeta, o pedido para morrer e a resposta de Deus. Então, depois desse grande momento, esse apoteótico momento que ocorreu ali no Carmelo, Jezabel lança para Elias uma terrível ameaça e, surpreendentemente, o profeta ele tem que sair dali, daquela região, e ele vai se dirigir ao deserto. E ali no deserto, Deus começa a falar com ele quando ele para descansar debaixo daquele pé de zimbro, aquela árvore. Deus manda um anjo ali, todos nós conhecemos a história. O anjo traz pão quentinho, traz água para o profeta enquanto ele está dormindo. Ele acorda, come, e o anjo acorda ele de novo, tem mais pão e tem mais água, ele come de novo, e o anjo então diz, você segue o teu caminho porque a tua jornada é longa. E ele então, com a força daquela comida, ele caminha 40 dias. Até Horebe, o monte de Deus. O mesmo Horebe onde Deus falou com Moisés. O mesmo Horebe onde Deus outorgou a lei. O Horebe de tantas histórias gloriosas, de tantas revelações, de tantas manifestações de Deus. Ali está Elias solitário. Mas antes de chegar ali, aquele momento debaixo daquele pé de zimbro, quando ele tem até vontade de morrer, ele pede a Deus que Deus o tire a vida. E muitos dizem que naquele momento o profeta está vivendo uma depressão e uma exaustão. E pode muito bem estar acontecendo isso mesmo. Então isso aqui mostra para nós que nenhum de nós somos gigantes no sentido de nunca sermos abalados e afetados por situações da vida. Veja que nós estamos pensando, podemos usar a palavra, um gigante de Deus, Elias, um homem extraordinário, usado por Deus de uma forma gloriosa. Mas nem tudo para ele foram picos de glória. Ele teve momentos de profundo sentimento, de tristeza e até desejar a morte. Então todos devemos convir que para chegar nesse momento, de até desejar a morte, a situação interna da alma daquele homem, muitos sentimentos passavam por seu coração, que ele entrou num desânimo profundo e daí uma depressão, possivelmente sim. Então, homens de Deus, mulheres de Deus, podem passar sim por essa situação de depressão e nós não podemos ignorar isso. Devemos, claro, nos cuidar, nos precaver para não chegar nessa situação. Mas se chegar, não podemos julgar os outros e achar que quando as pessoas estão passando por isso é falta de fé, é falta de comunhão com Deus, e por aí vai. E muitas vezes nos colocamos no lugar de juízes, julgando os servos de Deus quando estão passando por esse problema,
quando a Bíblia mostra o exemplo aqui de um grande homem de Deus, um grande personagem das Escrituras, vivendo um momento de depressão. Então, meu irmão, minha irmã, você que talvez esteja passando esse período de depressão, as nossas orações serão em seu favor, em seu benefício. Que Deus lhe ajude a passar esse momento, mas não desanime jamais da sua fé no Senhor, da sua confiança nele, porque assim como aconteceu com Elias, vai acontecer com você. E o que aconteceu com Elias? Passou. Foi um momento e passou. E assim vai acontecer com você também. Em nome de Jesus Cristo, vai passar também qualquer período de depressão, desânimo que você está vivendo. O seu Deus é maior do que esse momento que você está passando. Lembre-se Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todo propósito. Se Deus, na sua soberana vontade, permitiu isso na sua vida, saiba que Ele não lhe abandonou, como não abandonou Elias. Ele vai cuidar de você, mesmo neste momento. E Elias então enfrentou tudo aquilo, e lá no Horebe, Deus fala de forma detalhada com ele, orientando-o a voltar, a ungir Azael, rei sobre a Síria, a ungir Eliseu, profeta, em seu lugar, a ungir Jeú, rei sobre Israel, e a história ia continuar. Então aquilo que Elias pensou que seria o fim, Deus tinha muita coisa para ele, e até depois que ele partiu, subiu ao céu, ali naquele redemoinho perto do Jordão, a história continuou como resultado do que Deus fez através daquele homem. E até hoje nós contamos as histórias bíblicas sobre Elias, nos alegramos e nos fortalecemos, e com ele aprendemos três coisas principais. Honrar a Deus diante das pessoas, temer o Senhor, orar com confiança e orar com perseverança, e a fé inabalável no Deus único e verdadeiro. Tenhamos todas essas características em nossa vida para que possamos enfrentar os tempos de idolatria. Os deuses hoje também são muitos e variados, muitos levantados nos corações das pessoas, e que Satanás muitas vezes quer levantar dentro do nosso próprio coração. Mas que a nossa exclusividade, o trono do nosso coração, seja sempre ocupado por Jesus Cristo, e não teremos qualquer concessão com qualquer tipo de idolatria, porque devemos ter convicção, como Paulo tinha, eu sei em quem tenho crido, como Elias tinha, em glorificar o nome de Javé diante do povo e todos os servos do Senhor. Que possamos assim fazer também, e certamente a história mostrará que estamos do lado da verdade, do lado certo. E a eternidade nos mostrará isso também. Porque Elias foi alguém que saiu do Velho Testamento e apareceu no Novo Testamento. Lá no Monte da Transfiguração, ele esteve ao lado de Moisés junto com Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Ele foi a Horebe, o monte onde Moisés esteve, primeiro sozinho, depois junto com o povo de Israel, mas ele esteve em Horebe centenas de anos depois que Moisés ali esteve. Então ele nunca viu Moisés. Mas depois que ele chegou ao céu, quando Deus o elevou, ele conheceu Moisés, e agora ele está na Terra Santa, está no Monte da Transfiguração, junto com Moisés, conversando com Jesus, e Pedro, Tiago e João vendo tudo aquilo. Meus irmãos, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é glorioso. Portanto, convém-nos atentar a essas gloriosas mensagens da palavra de Deus e nos firmarmos cada vez mais na nossa fé, na nossa devoção, na nossa confiança no Deus que nós servimos, para que possamos ter firmeza aqui e termos certamente o lugar garantido na eternidade, porque Cristo já nos garantiu isso. Que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor lhe guarde a você e a sua família.